paz de Yahshua Mashiach seja com todos os amados irmãos. A paz de Yahshua, nosso Mashiach, amados irmãos. Gratidão, papai. Nós Gratidão. estamos novamente, né, irmão, com os irmãos, Muito as bom. pedrinhas eleitas do templo celestial que está sendo juntadas para voltar para casa. É verdade. Apesar de todas as batalhas, né, irmãos? Porque, conforme Miqueias diz, fizeram cerco contra nós. E com a vara eles ferem a face do juiz de Israel, né? E verdadeiramente muitas perseguições, né? Mas isso já estava predito que seria assim. Mas nós nos alegramos, por quê? Porque é Yahweh que rompe o cerco. É verdade. Conforme o Salmo 91, que fala assim, que ele rompe o laço, ele rompe o quê? A armadilha, ele rompe a rede e nos põe em liberdade, né, irmãos? Rompe a rede do caçador e nos põe em liberdade. Exatamente. E papai também, quando veio, foi perseguido, foi humilhado e foi rejeitado, né? Por aqueles que se diziam Ialdins, aqueles que se diziam, né? Mas não era de fato. Por quê? Porque havia neles um outro espírito, não era o espírito de Ial, né? Mas eles ali é uma representação daqueles lá em cima, que estão ali nos lugares celestiais, conforme Efésios 6, que diz assim: nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Não é contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, né? Contra as hostes, quer dizer, os soldados, contra o exército celestial da maldade nos lugares celestiais. E é lá de cima que eles fazem um cerco contra nós, usando aqueles que estão a seu comando, né? Estão ali seu comando, aqueles que dão ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, aqueles que verdadeiramente seguem a palavra ali, aquele ensinamento de Balaão, né? Sim. Ensinamento de Balaão, perseguindo os israelitas de verdade, né? Então, amados irmãos, nós vamos fazer essa oração inicial. Você convidado a participar conosco para repreender todo o mal, repreender tudo aquilo que tenta nos atrapalhar. Por quê? Porque já chegou lá em cima que ali Gideão, né, a representação, ele já está ajuntando um grande exército. É muito grande o exército, né? É gigantesco o exército que Gideão está juntando, né? De 300 homens. Tipo isso. Mas chegou para eles o quê? A notícia que Gideão estava juntando um grande exército, né? E eles já se amedrontaram, né, irmãos? Gratidão, papai, por isso. Gratidão. E nós vamos orar e você é convidado a orar conosco. Assim seja? Assim seja. Vamos lá. Ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh, ó Yahshua, ó Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahshua. Gratidão, papai. Gratidão. Nós estamos aqui para te servir, papai. Sim, papai. Fazer conforme a tua vontade. Viemos aqui, papai, com a missão definida. E tu nos mostraste, papai, qual é essa missão. É verdade. Viemos aqui a juntar as pedrinhas eleitas. É verdade, para retornar com elas para o tempo celestial. Viemos aqui, papai, completar esse número, porque parte já está ajuntada no teu celeiro, papai. É verdade, papai. Ó, papai, gratidão por tudo. Pedimos, papai, que nos ajude, papai, porque grande tem sido toda a perseguição contra Filadélfia, conforme está escrito,
que seria dessa forma, os falsos Yaldins perseguiriam, porque eles não estão dispostos a conhecer a verdade, mas eles estão dispostos verdadeiramente a ser deixados para trás, para enfrentar a ira ali daquele que será derribado. Ó, papai, gratidão, papai, gratidão por tudo. Fala conosco nesse estudo, abre o nosso entendimento mais e mais. Sim, papai. Que os irmãos possam ser esclarecidos, papai. Sim, papai. Da tua palavra, e que todos nós possamos alcançar o pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. O pleno conhecimento da verdade. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. Grato a Yalcha, grato a Yal. E assim seja feito a vontade do papai Yalcha. Amados irmãos, muitas vezes a gente tem ouvido, né, ali, partindo dos nossos irmãos, a respeito de divisão da igreja, só que não entenderam a respeito do ensino das eras, né? Cada era, ela é formada por um grupo da igreja, né? E ali está relacionado com ter um mensageiro e também ter um grupo de irmãos. Exatamente. Né? E nós estamos num período que sobre a terra existe o quê? 3 igrejas, 3 eras ao mesmo tempo. 3 eras ao mesmo tempo. A era de Tiatira, Sardes, que ali fala, é a era mais longa, e ainda dá o link com o quê? Com aqueles que não vão dar ouvido e por isso vão ser lançados numa grande tribulação. Então, se você ler ali o finalzinho da carta à igreja de Tiatira, fala daqueles que não vão dar ouvidos e por isso vão ser lançados numa grande tribulação. Aí eu falo assim com você, então essa era já se encerrou? Não. Muito pelo contrário. Está existente. Porque se tivesse já encerrado, não ia falar essa palavra. Exatamente. Ou seja, eles estão sendo conduzidos até o período da grande tribulação. A outra igreja, a igreja de Sardes, representada pelas denominações e representado também pelo mensageiro de Sardes. É aquele que acha que está vivo, mas está morto. Por que está morto? Porque ele vai ser conduzido também para a tribulação. Por quê? Porque ele também quer o quê? Ele quer tomar aquilo que não é dele. Ele quer tomar a honra, porque é orgulhoso. Quer se considerado mensageiro de Filadélfia e não entendeu que só de ter marcado tantas datas para o arrebatamento já se conduziu para repreensão, por ser repreendido. E a gente sabe que o mensageiro de Filadélfia é irrepreensível, não existe repreensão ao anjo de Filadélfia. E aquele que está marcando data, fala, é o mensageiro de Sardes, por quê? Porque a carta ao mensageiro de Sardes fala assim, eu vou vir, se você não arrepender e não ouvir o ensino de Filadélfia, eu vou vir num dia que você não está pronto e preparado, nem num dia, nem na hora, fazendo o link exato com o quê? Com aquele que marca a data. Olha para você ver como é que é a escritura. Como o mensageiro de Tiatira fala assim que as últimas obras do mensageiro de Tiatira são maiores do que as primeiras. É o quê? É o mensageiro de Tiatira ali quem? Martinho Lutero, querendo fazer o quê? Uma reforma na Igreja Católica, Por isso, ele começa a tentar consertar. Ele tenta consertar a Igreja Católica e por isso que é referido às últimas obras do mensageiro de Tiatira são maiores do que a primeira. Compreende? Então, nós vamos trazer também aqui os irmãos um estudo sobre os mensageiros das eras. Nós vamos trazer para os irmãos. E hoje o ensino
é outro. Hoje o ensino é a respeito no final dos tempos, né, irmãos? Muitos irmãos têm pedido a respeito da marca da besta, né? Lembrando que é uma besta. Besta é um animal de carga, né? Besta é um animal de carga. Existia até um carro aqui, né, que foi lançado aqui no Brasil, ainda deve ter alguns remanescentes, né? Que o nome do carro chamava Besta. Por quê? Porque ele carregava muita coisa. Então era um carro para carregar carga e pessoas, né? Carregar muita coisa. Então, porque besta significa animal de carga, e é híbrido, né? A besta é um animal híbrido. Por quê? Porque é formado por duas espécies. Exato. Duas espécies. E também é o que? É estéril. É um animal estéril. O que significa animal estéril? Que não pode se reproduzir. Não pode se reproduzir. E esse de não poder se reproduzir faz um link na Terra de dois personagens que também não se reproduzem, já remetendo ali àquele que é a besta que levanta da terra e a besta que levanta do mar. Ambos não podem se reproduzir, porque são híbridos. É a representação de um cruzamento de duas espécies diferentes que gera o quê? Gera o burro e gera o quê? Qual outro animal? Lembra? Mula. Mula, exatamente. O burro e a mula, eles não se reproduzem, tá? Eles não se reproduzem. E eles são gerados pela mistura de duas raças, do cavalo com o quê? Com a jumenta, ou do jumento com a égua, que gera o quê? Gera os híbridos ali chamados de bestas, porque são animais de carga. Eles são animais que aguentam o tranco, mas são animais que não se reproduzem, né? Infrutíferos. Exatamente. Então, amados, quando a gente está falando sobre isso, a gente tem que ver o seguinte: essas palavras da Escritura, elas trazem um sentido para você, entendeu? Não está ali à toa, foi escolhido por Yahweh a dedo as palavras, entendeu? Então, por quê? Porque essas palavras vão fazer os links, as conexões. E Yahweh nunca perdeu o controle da Escritura. Ele nunca perdeu, Yahweh nunca perdeu o controle da Escritura. Por quê? Porque a Escritura, a palavra fala que Yahweh, ele zela em fazer cumprir. Está em Isaías 55. Ele zela em fazer cumprir todas as suas palavras. E vai fazer conforme ele vai fazer. E vai fazer. Exatamente. Ele já falou que a mulher iria colocar 3 medidas na farinha, 3 medidas de farinha, 1 de fermento, que são os 3 evangelhos anátemas que nós já falamos. A mulher tentou esconder o nome de Yahweh, mudando ali a terminação, né? Para que adorasse a entidade. A entidade, como por exemplo El, né? Daniel, El. É uma entidade cananita, dos cananeus, idólatras, né? Ela foi fazendo todas essas mexidas nos nomes dos profetas, tirando o nome de Yahweh para colocar Deus, que é Zeus, né? Então ela fez tudo isso, mas isto não corrompeu o ensino. Não corrompeu o ensino. O ensino que está corrompido é apenas dos 3 evangelhos anátemas, que não se pode separar mais o que é fermento, o que é farinha, porque tudo se levedou, misturou. Você não tem essa capacidade de você achar que tem. E todos aqueles que ainda insistir de comer esses evangelhos,
eles entram na condição de fermentados. Exatamente. Fermentados. E é a representação do quê? É a representação do sonho daqueles dois que estavam presos Ali com José. né, com José no Egito. Egito representando essa terra. Uhum. Então, ali tem dois grupos. O que exprimia o quê? O sonho dele é espremendo a uva A na taça uva do rei na direto. taça do rei, o rei bebia. Significa não deu tempo de fermentar. O vinho sem fermento. O vinho sem fermento. E o outro está comendo pão, ele é padeiro. E ele, para agradar o rei, ele põe fermento para o pão ficar mais gostoso, né? Então, quando você lê ali os outros evangelhos, você vê que é um evangelho mais gostoso. Mais fácil, inclusive, até de Nossa, digerir. muito fácil de digerir. É muito mais gostoso. Você lê o de Lucas e vai ler a passagem em Mateus, Marcos bom, e João. É fácil, né, irmão? Você fala assim, vamos colocar duas sementes aqui, o joio e o trigo. Isso. Deixa elas crescerem Deixa elas juntos. crescer. Tem nada Olha a ver, só, não. a Deixa parábola lá em Mateus, né? Mateus. Ó, o inimigo veio e semeou a semente do joio no meio da plantação do trigo. Aí o que aquele mestre falou? Deixa crescer junto. Deixa crescer até a colheita. Não deixa não. Não tem que deixar não. Se estava dando já para perceber qual que era um e qual que era outro, tinha que retirar. É a representação que nós vamos ver hoje de Caim. Exato. Entendeu? Caim saiu da presença de Ião, foi tirado dali do meio, foi tirado do meio da convivência dos filhos de Adão. Entendeu? Era pelo menos a tentativa ali de separar. E aí, esse é o estudo de hoje, que nós vamos entrar a respeito de quê? A respeito da marca da besta, a respeito que é a representação do final dos tempos da marca de Caim, daqueles que são filhos da serpente. Por quê? Porque a palavra, ela conversa assim. Ial já fala o final, já desde o princípio, né, irmãos? É verdade. Então, vamos lá. Nós vamos começar lendo, primeiramente, o livro da lei. Eu quero mostrar para os irmãos que a lei, ela queria deixar claro o quê? Qual era a vontade de Ial. O objetivo da lei era mostrar qual é a vontade de Ial e fazer uma advertência e fazer um alerta, apontando aquilo da lei para o final dos tempos. Sempre com o intuito de quê? Com o intuito de preservação, com o intuito de ser compassivo, ser ali, ter compaixão para aqueles que são obedientes. Para aqueles que são obedientes. Então, quando nós vamos ver no livro da lei, ele joga o entendimento para o final dos tempos. Nós vamos ver isso agora. Vamos começar com Levítico 19, 19. O irmão vai ler para nós. Levítico 19. Vamos lá. Que diz assim: não cruzarás dois animais de espécie diferente no teu rebanho. Não semearás no teu campo, duas espécies diferentes de sementes. E não usarás vestes de duas espécies de tecido. Compreende, irmãos? Olha só, isso aqui era uma lei. Então, hoje, quando as denominações ela lê o livro ali da lei, fala assim, tudo isso aqui é bobagem. Isso aqui não serve para nada. Na realidade, aqui tem a chave para o entendimento para o final dos tempos. Exatamente. Então, quando nós estamos vendo aqui, não colocarás duas sementes no campo, e ele fala, não colocarás, é um mandamento, Não deixará cruzar duas espécies diferentes. Exato. Para não gerar o quê? Um híbrido. Exatamente. Não gerar uma besta.
Percebe? Porque fazendo isso faz com que a terra fique o quê? Infrutífera. Infrutífera. E não dê outros animais. Exatamente. Por quê? Porque faz com que nasça aquilo que não frutifica. Exatamente. Como a gente falou, nós falamos da besta ali, que é a representação da mula e do burro, que eles são o quê? Infrutíferos, eles não geram descendentes. Eles são híbridos, formados por duas espécies diferentes. Exato. Quando se fala da besta, que no final dos tempos se levantaria, besta que levanta da terra, e a besta que se levanta do mar. E a besta que se levanta do mar, por que você acha que está usando o termo besta? É para representar que eles são híbridos. Exato. Eles são formados por duas espécies. Mas que duas espécies são essas, irmão Arthur? Né? Ali a gente vai lá atrás na representação ali de quê? Do nascimento dos primeiros dos patriarcas, né? Ali nós vemos ali Adão e Eva. Adão e Eva. Olha só. Adão e Eva. Adão e Eva. Olha. Adão. A gente vai em Gênesis 3:20. Olha só. Gênesis 3:20. Aqui já fala um segredo. Olha como é que a Escritura conversa. Aqui ele está falando para sábios. Né? Se você não prestar atenção nos detalhes, você não vai entender o que está querendo dizer. Vai falar assim, não, isso aqui é bobagem, isso aqui não serve para nada. Mas a palavra fala em Daniel 12, que no final dos tempos os esclarecidos, eles compreenderiam. E os esclarecidos brilhariam como o quê? Como a luz no firmamento, como estrelas no céu. Entendeu? Então, olha só como é que é interessante. Gênesis 3, versículo 20. Diz assim, olha só. Gênesis 3:20. O homem chamou sua mulher Eva. Olha só a importância de se dar nomes. Você vê como que Yahweh sempre se preocupou com o nome. Ele sempre se preocupou com o nome. Se ele sempre se preocupou com o nome, você acha que no final dos tempos ele gostaria de ser chamado de Deus? Jamais. Jamais, porque isso não é nome. Exatamente. Entendeu? Isso não é nome de nada. Isso aí é uma entidade que faz o quê? O link com Theos. Theos, que era a forma com que Zeus era chamado. Zeus, ali o pai dos deuses do panteão romano grego. Entendeu? Então, quando nós vemos aqui, olha só, o homem foi dado a ele a incumbência de nomear a criação de Yahweh, né? E quando chegou no versículo 20, fala assim, um homem chamou sua mulher Eva, por ser a mãe de todos os viventes. Olha só, por ser a mãe de todos os viventes. Peraí, se ele nomeou ela por ser a mãe de todos os viventes, e Adão significa que ele não é pai de todos os viventes. Adão não é pai de todos os viventes, senão ele não nomearia a mulher dele como mãe de todos os viventes. Ou seja, aquele momento, irmãos, quando a gente vê ali da serpente, olha só, a serpente seduziu Eva. Você acha que a sedução dela foi dar maçãzinha para ela? Come a maçãzinha, né? Você vai achar a maçãzinha muito gostosa. Não é isso não, irmãos. Ele entra naquela passagem de Levítico. A passagem de Levítico é Satanás querendo plantar semente na terra. Por quê? Ele queria desobedecer, como sempre fez. Porque o livro de Levítico, ele está falando de coisas humanas, remetendo a coisas celestiais. Então, quando ele está falando assim, não vai plantar duas sementes no campo, na terra. Não vai. Mas aí, Satanás fala, eu vou. Ele fala. E foi mesmo. Seduziu Eva, porque ele precisava de um útero. Ele precisava ali de um útero, ele precisava de um óvulo. Ele precisava de um óvulo. E aí, o que acontece? A serpente, presta atenção, a serpente que é desobediente, ela quis colocar também o quê? Uma semente neste campo.
Ela queria colocar uma semente dela nesse campo. Por quê? Porque quando Ial, né, ele usou quem? Ele usou as suas duas faces, né? Ele usou as duas faces para fazer o homem. Por isso que fala, façamos o homem à nossa imagem. Quer dizer, as duas faces fazendo o homem. Ele fez a imagem de Ial. E agora ele queria também fazer o que? A imagem dele. Ele queria fazer a imagem dele por ele ser aquilo que imitador, né? E o imitador das coisas de Ial. Ele sempre quis imitar. Então, porque ele não pode criar, né? Só pode imitar. Então vamos lá. Aí, quando a serpente ela quis o quê? Ela veio e entrou seu espírito vamos falar assim, Lúcifer entrou seu espírito na serpente. E a serpente ali se tornou um fantoche. E ali a serpente, ela conversava, né? Batia papo com Eva, né? Os animais, você percebe que eles falavam, tanto que isso não era nenhum vislumbre de Eva. Ela sabia e conversava e era muitas vezes até a companhia dos animais, como hoje você tem as mulheres hoje com cachorrinho, né? Gosta tanto do cachorrinho, né? E já pensou se o cachorrinho ainda falasse? Nossa. Então, naquele momento lá do Éden, os animais falavam. Então, ela não se assustou quando a serpente conversando com ela. E a serpente foi criando o quê? A amizade. E foi ali devagarzinho conquistando espaço. Porque é assim que Satanás faz. Ele não chega de cara e vai tentar, não. Ele vai ganhar confiança. Ele vai tentando assim devagarzinho conquistar a confiança para depois dar o bote, né? Porque falando assim, né? Porque se os animais ali não falassem, seria algo assustador para ela, né? De repente se deparando com o animal falando com ela, aí ela ia falar assim, não aí ela correria, mostrando que os animais, contato com esse animal não. Mostrando que os animais falavam, né, irmãos? Então, quando nós vimos aqui, o irmão Marco Betô trouxe Levítico 19:19, olha só, vamos voltar lá, Levítico 19:19, olha só. Olha para você ver como é que a palavra conversa. Apocalipse, Levítico 19:19. Eu gosto muito de Apocalipse, você sabe, né, irmão? Levítico 19, guardareis os meus estatutos. Ó, já começa fazendo um alerta. Não unirás dois animais de mesma espécie. É isso? Não. De espécies diferentes. Não ajuntará, não colocará para cruzar dois animais de espécies diferentes no teu rebanho. Nem semearás no teu campo duas espécies diferentes. Veja bem, por que está falando isso? Está falando isso remetendo àquele pecado que foi o pecado de Eva, né? Ela coabitou, ela teve contato sexual com a serpente. E ela foi até Adão e teve contato sexual com Adão. Dentro do útero tinha duas crianças. Um era filho da serpente, filho de Lúcifer. E o outro era o quê? Filho de Adão. Então você percebe duas espécies diferentes dentro do útero de Eva. Por isso que Adão nomeou Eva como sendo mãe de todos os viventes. Percebe? Mãe de todos os viventes. Mas Adão era pai de todos? Não, ele era pai só de uma parte. Exatamente. De uma parte. Então, quando a gente fez o link lá com o híbrido, olha só, aquela besta que levanta da terra e aquela besta que levanta do mar, eles são descendentes de quem? Desse híbrido que estava no ventre de Eva. Por quê? Porque Eva era o quê? Ser humano. E híbrido com quem? Com a serpente, que ali é Lúcifer, ok? Lúcifer, chamado de dragão, de serpente do Éden, tá? Então ele gerou
um ser híbrido, ou seja, ele colocou a semente dele junto com a semente da mulher e ali gerou um ser híbrido. E Levítico, percebe que Levítico ele estava falando sobre coisas celestiais. Uhum. E ao mesmo tempo remetendo lá na frente. Lá na frente. Por quê? Porque vocês vão ver isso aqui. É muito então, tremendo. Tivemos que fazer essa introdução para você entender por que a palavra não é escrita de forma clara. Precisa do intérprete, tá? É necessário um intérprete e as conexões certas com as chaves e os cadeados das escrituras, ok? Exatamente. Até aqui tá tudo bem? Vamos tudo continuar? Bem. Então vamos lá. Vimos aqui esse momento. Ele conseguiu plantar uma semente dele nesta terra. Só que Iau não queria isso. Iau não queria isso. O que Iau queria fazer? Arrancar. Tá vendo? Iau queria arrancar. Iau queria arrancar essa semente híbrida da terra. Por isso, ele separa Noé. Por isso ele separa, Iau separa Noé e a família de Noé. Por quê? Porque Iau queria exterminar. Ele queria arrancar essa mistura da terra. Vai contra o evangelho anátema de Mateus. O evangelho anátema de Mateus fala que o inimigo veio e semeou joio no meio da plantação de trigo. E à noite ainda. E à noite. Ainda fala assim, deixa crescer. Não, deixa crescer. Olha só, o descaso. Deixa crescer. E você sabe que duas sementes ali, elas vão gerar híbridos. Uma semente é uma semente de quê? De joio. Uhum. E a outra semente é uma semente de trigo. E elas são muito parecidas. Uhum. Se você planta no mesmo campo, o pólen de uma pode fecundar a outra. Uhum. E vai gerar o quê? Um híbrido. Vai gerar um híbrido. Aí você fala assim, peraí, o evangelho de Mateus, aquele mestre ali tá ensinando uma parábola, falando assim, deixa nascer junto até a colheita. Não é isso que Iau falaria nunca. Por quê? Porque lá ele providenciou já um dilúvio. Iau já providenciou um dilúvio. Por quê? Porque ele queria arrancar da terra, ele queria arrancar do solo esse híbrido e começar do zero com Noé. Exatamente. Só que Satanás é astuto, né? Ele é astuto. E ele foi com uma das filhas de Caim, né? Que é referido como descendência, Noema. Olha só, Noema, já dando toda a dica, Noema, tira na, fica Noé. Noema. Tudo para dar a dica. Vamos abrir essa passagem, descendência de Caim. Olha só, descendência de Caim, tá lá em Gênesis 4, né? Gênesis 4, versículo. Vamos lá. Então, amados, olha só. Em Gênesis capítulo 4, versículo 22, diz assim, ó. Quando você pega aqui já no versículo 17, fala descendência de Caim. Uhum. No versículo 22 fala assim, Selá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim. Ó, já recebendo o nome do pai dele, ó, Caim. Uhum. Tubal-Caim. Ele foi o pai de todos os laminadores em cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Tira o mar, fica Noema, ok? Uhum. Então, astúcia de Satanás em preservar a sua semente. Fez o quê? O trabalho da sedução, né? Sempre a sedução. Então você percebe que as filhas ali da serpente são sedutoras, porque herdaram isso dos pais dela. São sedutoras, né? Elas seduzem, sabem seduzir.
elas sabem seduzir. E ali já colocou o que? O desejo. Por quê? Porque a serpente ela não queria perder o trabalho dela. Ela tinha que continuar com o trabalho dela, né? Então ela colocou Noema ali, o encontro com Noé agradou dela, ela se mostrou ali muito prestativa, ajudadora, deu para ele filhos, né? E ali, como se diz, se preservou a semente híbrida, porque Iau ia arrancar da terra todos os híbridos com o que? O dilúvio, mas a serpente já conseguiu um escape, né? A semente da serpente conseguiu um escape. Agora a gente volta um pouquinho. A gente volta nos filhos de Adão, né? Os filhos de Adão inicialmente eram quais? Inicialmente no mesmo ventre estavam ali duas crianças. Eles eram dois gêmeos fraternos, quer dizer, de espermatozoides diferentes e de óvulos diferentes. Ali tinha o filho da serpente e o outro tinha o filho de Adão. E é por isso que Noé deu o nome de Eva, porque ela era mãe de todos os viventes. E ele não era pai de todos os viventes. Ele era pai só de um grupo, né? E esse grupo é definido claramente quando você começa a falar sobre os filhos de Caim. Olha só, quando você pega os descendentes de Caim, não cita Adão, né? Ele não é citado como Adão. Quando você pega em Gênesis, né? Quando ele fala ali sobre essa genealogia, né? Essa genealogia dos descendentes, está no capítulo 5, né? Fala assim, no capítulo 4:17, fala assim: Caim conheceu sua mulher, né? Caim conheceu sua mulher, que concebeu e deu à luz Enoque. Tornou-se construtor de cidade e deu o nome a cidade o nome de seu filho, Enoque. Ó, são nomes imitando a descendência de quem? A descendência de Adão. Sempre Satanás querendo imitar. Sempre. Até os nomes são parecidos. Não se confunda esse Enoque daqui com Enoque que foi arrebatado, que é a sexta geração de Adão, ok? Então, ele continua falando aqui da descendência e uma coisa interessante, percebe? Olha, quando ele pega assim, Enoque, né? Versículo 18. Enoque nasceu Irade. Irade gerou Maviel. Maviel gerou Matusael. Matusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas mulheres. O nome da primeira era Ada e o nome da segunda Selá. Ada deu à luz Jabel. E ele foi pai dos que vivem sob a tenda e tem rebanhos. O nome do seu irmão foi Jubal. Ele foi pai de todos que tocam lira e charamela. Selá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim. Olha aqui, uma coisa interessante. Ele não cita idade. Nenhum momento. Nenhum momento. Ou seja, a descendência da serpente é completamente desprezada por Iau. Completamente desprezado. Por quê? Porque é um fruto de desobediência. Porque ali fala Iau: não plantarás duas sementes diferentes no campo e não cruzará dois animais de espécies diferentes. Ok? É isso mesmo. Aí a gente chega agora em Gênesis capítulo 5. Olha só. Aqui fala assim, Gênesis 5:1. Eis o livro da descendência de Adão. Descendência de Adão. No dia em que Iau criou Adão, ele fez a semelhança de Iau. Homem e mulher, ele os criou e abençoou, ele deu os nomes de homem. No dia em que foram criados. Quando Adão completou 130 anos, gerou filho à sua semelhança, como sua imagem. E lhe deu o nome de Sete. Né? Sete. O tempo que viveu Adão, depois do nascimento de Sete, foi de 800 anos, gerou filhos e filhas. Durante toda a vida de Adão foi de 930 anos, morreu. Quando Sete completou 105 anos, gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete viveu 807 anos, gerou filhos e filhas. Toda a duração da vida de Sete
foi de 912 anos, morreu. Quando Enos completou 90 anos, gerou Cainã. Tá vendo? Aqui a diferença de como que é tratado a descendência de Caim, ignorado, não tem anos, ou seja, não tem aniversário, né? Não tem aniversário, não se comemora o nascimento, não se comemora o nascimento. Por quê? Porque Iau rejeitou, não se comemora aniversário, pois é, né? porque Iau rejeitou. Então, muitos aí, Aldinhas, não pode comemorar aniversário. Por quê? Porque são filhos da serpente. Porque os filhos da serpente não comemoram mesmo, não. Porque são rejeitados, né? Mas Iau aqui contava. Iau contava os dias. Para você contar os aniversários, você tem que comemorar uma data. Não tem jeito, irmãos. Não tem jeito de você ir contra a Escritura. Está entendendo? Ou você é descendente de Caim, ou você é descendente de Adão, ou você é descendente de Iau. É simples. É simples. Quando nós estamos vendo aqui os descendentes de Adão, Iau contava o aniversário. Para falar que tinha 800 anos, significa que comemorou aniversário. E marcou os dias. Marcou. Tempos. Por quê? Porque tem que completar um ciclo para fazer aniversário. E é ali que se marca um ano que se passou e está iniciando outro. Entenderam, irmãos? Vocês estão entendendo? A descendência de Caim, Iau desprezou e não se comemorava aniversário. E aqui ele comemorava aniversário, marcando a vida de cada um dos filhos de Adão. Isso faz um link com o Salmo 90. Vamos lá, Salmo 90, irmãos. Ele começa falando: Iau, foste para nós um refúgio de geração em geração. Percebe aqui? De geração em geração. De geração em geração. Fazendo um link com o quê? Com a descendência de o quê? De Adão. Por isso, geração de geração em geração. Iau está contando os dias e contando as gerações dos filhos de Adão. Mas os filhos da serpente, ele já descartou, porque são filhos da desobediência. Satanás sabia muito claramente que ele não poderia fazer o que ele fez, mas fez a si mesmo. Não está nem aí. Então, olha só, quando chega aqui no Salmo 90, fala: o mestre, fosse para nós um refúgio de geração em geração. E ele fala aqui que são os filhos de quem? Os filhos de Adão. Fala assim, versículo 3: fazes o mortal voltar ao pó, dizendo: voltai, filhos de Adão. Filhos de Adão. Percebe? Filhos de Adão. Não está falando aqui filho da serpente. Volta ao pó. Nós lemos lá em Gênesis que ele está contando os dias, contando os aniversários e eles morrem. Sim. Voltou ao pó. Um pouquinho mais na frente, esse salmo foi escrito por Moisés, macho, né? E aí nós vemos aqui no finalzinho, ele fala assim, olha, versículo 12, Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar nossos dias para que tenhamos sabedoria. Ensina-nos a contar os dias. Faz um link com o ancião, que o ancião, ele já é um idoso. É sábio porque ele aprendeu a sabedoria. Exatamente. Por isso que é referido como ancião. É aquele que tem a barbinha branca, o cabelinho branco. Por quê? Porque ele soube contar os dias dele com sabedoria e aprendeu com a sua vivência. Exatamente. Né? Diferente da criança, né? Que faz as coisas inconsequente, ele faz de forma inconsequente e também colhe os frutos dessa inconsequência com muitos males, né? Então, quando você está vendo aqui, versículo 12, ensina-nos a contar os dias para que tenhamos sabedoria.
né? Sabedoria. Aí faz um link. Volta, Iau. Volta, Iau. Até quando? Tem piedade dos seus servos. Ali quando Iau vai fazer justiça. Vai fazer justiça aos santos do Altíssimo, né, irmãos? Interessante. Eles vão herdar o reino. Então, a gente está indo devagarzinho, tá, irmãos? Por quê? Porque você tem que entender as coisas. Não adianta eu chegar aqui e falar assim, não, a marca é isso, assim, assado. Não, nós temos que ir devagar para você entender o contexto e com isso você vai compreendendo, né? Compreendendo. É um amadurecimento, né? É um amadurecimento. Agora nós vamos lá, olha só. Quando os dois personagens, um gêmeo do outro, gêmeo de sementes diferentes, estava no mesmo útero. Abel e Caim, Caim e Abel, nasceram. Eles eram muito diferentes. Ele era o quê? Lavrador. E o outro era pastor de ovelhas, pastor de ovelhas. E chegou o tempo em que ambos eles foram ofertar a Iau. E naquele momento a oferta de Abel foi recebida e a de Caim não foi recebida. Por quê? Isso está em Lucas, olha só, a gente está falando aqui dos dois, né? Caim e Abel. Ali Iau recebeu o sacrifício de Caim. Foi? Não, de jeito nenhum. Recebeu de Abel. O de Caim foi rejeitado. Lembra disso? O de Caim foi rejeitado. Lembra da descendência ali de Caim? Rejeitado. Descendência de Caim, rejeitado. Por quê? Porque é fruto de uma união proibida. Exatamente. Não se poderia cruzar duas espécies diferentes, ok? Não se poderia cruzar duas espécies diferentes. Vamos lá. Isso em Lucas, nós vamos abrir em Lucas 6, né? Versículo 38. Lucas 6, 38. Olha aqui. Ali, quando a gente vê, essa passagem, ela faz uma conexão com a morte de Abel. Abel, ele vai ser morto. E essa passagem vai fazer uma conexão. Por quê? Porque o filho Caim, ele é marcado com uma marca. E no final dos tempos, o descendente da serpente é que vai marcar. Exatamente. Ele é marcado e depois, no final dos tempos, ele vai marcar. Olha só essa passagem, diz assim, ó, dai e vos será dado. Quer dizer, foi dado uma marca para Caim e agora, no final dos tempos, os descendentes vão marcar. Será derramado no vosso regaço uma boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Com uma medida com que medirdes, sereis medido também. Ó, foi medido Caim com uma marca. Agora, no final dos tempos, da mesma forma e de uma forma bem mais rigorosa, exatamente, vai marcar também os habitantes da terra. Vai marcar os habitantes da terra. Dai e vos será dado. A gente vai ver agora o dai, quando ele recebeu a marca. Olha só, quando ele recebeu a marca, nós vamos aqui, ó. Gênesis 4. Gênesis 4, né? Aí que diz assim no versículo 6, 4, 6. E Iau disse a Caim, por que estás irritado e por que teu rosto estás abatido? Se estivesses bem disposto, não levantaria a cabeça? Mas se não estás bem disposto, não jaz o pecado à porta como animal acuado que te espreita ao pecado lá. Podes acaso dominá-lo? Entretanto, Caim disse a teu irmão, aí já não quis saber, porque a voz de Iau. Ele não quis saber, porque Iau falou assim, olha, o pecado está aí na sua mente, né? Compete a você dominar. Exatamente. Tirar fora, e não fazer e dar cabo do seu pensamento na prática. Exato. Né? Fazendo o link com o Evangelho de Mateus, que fala assim, se você pensar, já está pecando. Já pecou. Não, aqui está falando assim, você pode até pensar, mas você tem que tirar esse pensamento mal da sua mente.
e não colocá-lo em prática. Exato. Né? É isso que está falando aqui. Yao estava orientando ele, limpa a sua mente, limpa, tira esse pensamento ruim. Ao invés disso, ele não deu atenção a Yao e foi pôr em prática o pensamento mau. Né? Por quê? Porque ele era desobediente. Exatamente. É o link da semente da desobediência lá atrás. Por quê? Porque Lúcifer sabia muito bem que não se podia misturar, né, duas sementes no campo. Quer dizer, não poderia cruzar duas espécies diferentes, entendeu? Ele sabia, mas ele fez assim mesmo. Por quê? Porque é desobediente. E Yao falou com esse descendente aqui da serpente: não faça isso, compete a você eliminar. Se você fizer isso, eu não vou aceitar um sacrifício seu, vou aceitar. Mas, no entanto, ele não estava nem aí para Yao, como nunca teve, Lúcifer nunca teve aí, sempre preocupado para ele mesmo, né? Então, ele sempre quis dele mesmo. A sua semente repete o ato. Repete por quê? Descendência, né? Continua, irmão. Aí diz assim, versículo 8. Entretanto, Caim disse a teu irmão Abel, né? Saiamos. E como estavam no campo, Caim se lançou sobre teu irmão Abel e o matou. Aí Yao disse a Caim: onde está teu irmão Abel? E ele respondeu: não sei. Olha que mentiroso. Mostrando exatamente ser um filho da mentira, né? Filho da mentira. Filho do engano, né, irmãos? Você vê ali que Satanás sempre, ele nunca se firmou na verdade. É verdade. Nunca foi verdadeiro, sempre foi mentiroso, sempre foi enganador. Você viu ali que foi dada uma lei que não podia se cruzar. Foi lá e fez assim mesmo, tá nem aí, né? Então, quando você vê aqui que ele mente, e o que aconteceu? Yao pega e fala assim: você acha que você pode esconder alguma coisa de mim? Porque o sangue dele está clamando por justiça. Aí ele fala assim, versículo 14: vê, hoje tu me banes do solo fértil, terei que ocultar-me longe da tua face, e serei um errante fugitivo sobre a terra. Mas o primeiro que me encontrar me matará. E aqui está falando do vingador de sangue. Né? O vingador de sangue é aquele que era desse parente ali daquele, poderia persegui-lo e matá-lo. Né? Mas aí Yao fala assim: eu não vou permitir que isso aconteça. Por quê? Porque eu não vou deixar que ninguém te mate. Por quê? Vai ser próprio Yao que vai matar. É Yao que quer matar ele, entendeu? Por isso que está falando assim, olha, a vingança pertence a Yao. A vingança pertence a Yao. Não é para o homem fazer vingança. É Yao que vai fazer a vingança. A vingança pertence a Yao. Então ele está falando assim: eu não vou deixar que nenhum homem te mate. Eu vou pôr uma marca em você. Por quê? Porque no devido tempo sou eu que vou fazer a vingança, a justiça ali. Vai ser Yao que vai vingar. Né? Tremendo. É tremendo. Olha só. Tremendo mesmo. E aí fala no versículo 15: Yao lhe respondeu: quem matar Caim será vingado 7 vezes. E Yao colocou um sinal sobre Caim, a fim de que não fosse morto por quem o encontrasse. Tá vendo? E aí a gente fez um link lá com a medida, né? A medida foi medido, foi colocada a marca, agora no final dos tempos ele vai colocar a marca nos seus, né? E também todos aqueles que estão sobre a terra. Esse é o objetivo. Aqueles que estão sobre a terra, ele quer marcar como sendo o quê? Filhos, ou filhos descendentes, filhos legítimos, descendentes, e também o quê? Também adotivos, né? Porque ele também tem filhos adotivos, porque quer imitar as coisas de Yao. É verdade. Né? Então vamos lá, vamos continuar o estudo aqui, irmãos. É verdade. Então agora a gente chegou na marca, né? Então você vê que houve uma marca, e essa marca tem uma necessidade. Ela precisa de alguém para implantá-la. E esse implantar vai ser por uma autoridade que foi dado a ele essa situação. E ele é o quê? Ele é um primogênito.
Ele é um primogênito. Porque da mesma forma nós já vimos. Existe 2 personagens hoje na Terra. Um é aquele que representa as águas tranquilas de Siloé. A outra é o quê? Que representa as águas bravias. As águas bravias, exatamente. As águas bravias. É a representação de Tamar. Gênesis 38. Né? A representação de Tamar. Ali Tamar tem 2 crianças no ventre. 2. Aí um é filho da serpente e o outro é filho de Adão. Todos 2 são filhos de quem? Yaldá. Mas um é híbrido. E o outro é o quê? O outro é descendente de Adão. Né? E ali nós vimos na historinha que eles são todos de Yaldá. Sendo que um retém o outro. Por quê? Porque um foi colocado a mãozinha, o bracinho para fora. Ali para fora da vagina. E ali a parteira marcou ele aqui, ó, com um fio vermelho, escarlate, mostrando, esse aqui é o selado, esse é o primogênito, esse é o primogênito. Aí ele recolhe o bracinho, recolhe, né, sobe, é a ascensão, é o arrebatamento, a ascensão, ele recolhe o bracinho, o irmão nasce. Por isso que fala assim, agora vocês bem sabeis aquele que o retém. Por quê? Porque quando ele está com o bracinho do lado de fora, ele está retendo. Por quê? Porque não tem passagem para o outro nascer. Não tem passagem para o outro fazer o quê? Para o outro se manifestar. Então, quando ele recolhe o bracinho, o outro nasce. Aí a parteira fala, mas não é esse aqui que nós marcamos, né? Mostrando o que? O selo, Apocalipse 7, aquele anjo que tem o selo de alvivo, que é o selo da primogenitura. Exatamente. Filho de Auxa. Esse é Mical, tá? Esse Mical, que ele tem uma promessa de se tornar o primogênito e o herdeiro, né? Esse é um estudo que nós vamos trazer para os irmãos a respeito do 6º anjo, que também se torna o 7º. Nós vamos ver isso. Como Satanás é imitador, ele também quer fazer com que o 7º também seja o 8º. Tudo imitando. Viu que os nomes lá do descendente de Caim imitando os nomes dos descendentes de Adão? Sempre assim. Sempre imitando. Você vê como é que eles são uns coitadinhos, né? São uns coitadinhos, sabe? Nem criar, né? E aí, quando nós vemos aqui, irmãos, você vê aquilo que foi dado para eles uma marca, agora ele quer também implantar essa marca no final dos tempos, marcando todos a descendência de Caim sobre a terra. Ele quer marcar a descendência de Caim. Então, a marca, né, que hoje está se falando aí, que não é 666, que é 644, vai contra a Escritura. Por quê? A Escritura fala que é 666. Aí chega um e fala, não é 666 não, é 644. Aí você fala assim, peraí, então vamos ver. E ao perder o controle, por quê? Porque não vai mudar uma vírgula. E é do livro de Apocalipse. Entendeu? Não vai mudar uma vírgula. A palavra está falando, ai daquele que muda uma vírgula. Vamos lá em Apocalipse? Vamos lá. Finalzinho, né, irmão? Ai daquele que mudar uma vírgula. Vamos lá. Ai daquele que mudar uma vírgula na palavra desta profecia. Qual profecia? A profecia de Apocalipse, né? Olha só, Apocalipse 22. Ele fala assim, ó. Olha aqui, ó. Apocalipse 22, 18, né? Apocalipse 22, 18. Diz assim, ó. A todo que ouve as palavras da profecia deste livro qual? Apocalipse. Eu declaro, se alguém lhes fizer algum acréscimo, e lhe acrescentará as pragas descritas neste livro, e se alguém tirar algo das palavras deste livro, desta profecia, qual profecia? De Apocalipse. E
lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro. Aí ele fala, aquele que atesta, confirma essas coisas, diz, sim, venho muito em breve, assim seja. Vem Yahshua Mashiach, né? Aqui, irmãos, olha só, quando ele está falando isso aqui, ai daquele que acrescentar uma vírgula que for, agora mudar de 666 para 644 tem que ser muito ousado. É atrevido demais. Já é atrevido de marcar a data que Yahweh não confirma, porque marca e Yahweh não está nisso, Yahweh não está nesse negócio. E agora manda mudar a marca. Vamos lá, Apocalipse 13. Vamos lá, Apocalipse 13. É importante, irmãos, você entender isso aqui. Não pode acrescentar nem tirar. Por quê? Porque está mostrando claramente que Yahweh tem um compromisso com isso aqui. Ó. Isso aqui é um testamento. É algo que Yahweh zela por isso aqui. Apocalipse 13. Apocalipse 13. Espera aí, irmãos, estou pegando aqui. Vamos lá. Apocalipse 13. Diz assim, ó, presta atenção. Apocalipse 13. 13 e 16? Ó, vamos lá, 13 e 16. Quer ler para nós, irmão? Pode ler. Diz assim: faz também com que todos, pequenos e grandes. Aqui pequeno, irmão, ele não é pequeno criança, não. Não é criança, não. Tá? Isso aqui, quando você, não sei se você já viu os estudos anteriores, quando a gente fala sobre pequeno, é o pequeno povo. Pequeno povo. É o povozinho, tá? Esse é o povozinho, é um grupo especial dos filhos de Yahshua. Os filhos de Yahshua é chamado com pequeno povo. Por isso, Yahshua, ele fala, repleto do Espírito, ele fala assim, gratidão, papai. Gratidão. Por quê? Porque escondeste, ocultaste essas verdades, as verdades do final dos tempos. De quem? Dos sábios entendidos e revelaste aos pequeninos. Está falando, vai revelar para as crianças? Não. Vai revelar para o pequeno povo. É o povozinho. É esse grupo, filhos de Yahshua. Eles são um grupo pequeno. É revelado para eles no final dos tempos a verdade. Entendeu? Então, voltando aqui. Vamos Exatamente. Lá. Povozinho de Jacó, né? É o povozinho de Jacó. E aí Jacó, aí o povozinho, 12 mil de cada uma dos filhos de Jacó. 12 mil é o povozinho, 12 mil de cada tribo referido em Apocalipse 7. É isso aí. Faz também com que todos, pequenos, né? Povozinho de Jacó, isso. E grandes, filhos de Adão, né? Muitos, são muitos, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, se não tiver a marca, ou seja, né, o nome da besta ou o número do seu nome, né? Aí diz, aqui é preciso discernimento. Quem é inteligente, calcule o número da besta, pois é número de homem. Seu número é 666. 666. Por quê? Porque ele é imitador, né, irmãos? Você já viu que Satanás, até os nomes dos descendentes de Caim, ele queria imitar com os descendentes de Adão. Sim. Fazendo nomes similares, parecidos, né? E isso também aqui. Por quê? Porque remetendo no final dos tempos, nós temos o número 6. O número 6... Isso aqui, irmãos, isso aqui não é numerologia, como o mensageiro de Sardes está fazendo. O mensageiro de Sardes está fazendo numerologia, tá? Isso aqui não, isso aqui é comprovação da Escritura. Sexto dia, o sexto dia, a gente tem que lembrar que no sexto dia foi feito o homem. O sexto dia foi feito o homem. E o sexto dia, já vamos falar assim, sexta-feira, né? O sexto dia se colhia o quê? Porção dobrada do maná.
O pai de família ia lá, colhia a porção dobrada e levava para a sua família. Ele preparava o maná, porque o maná precisava ser preparado para fazer o pão. Exato. E entregava para a sua família comer. Exato. Ok? Sexta-feira, sexto dia, remete com a sexta era. Exato. A sexta era da igreja. Qual é a sexta era da igreja? A era de Filadélfia. Estes que são de Filadélfia estão comendo o alimento colhido em dobro. Em dobro, fazendo um link aqui para cima, ó. Aqui em cima tá sexta-feira, sexto dia, aqui tá com Filadélfia, a sexta era, e aqui embaixo tá Enoque. Enoque é o sexto descendente, sexta geração de Adão. Exatamente. Aquele que foi arrebatado. E Iau tomou para ele. Então, aqui está fazendo uma conexão. O sexto descendente, a sexta geração de Adão, Adão homem, que foi feito na sexta-feira. O homem foi feito na sexta-feira, sexto dia. Sexta-feira, sexto dia, na caminhada no deserto se colhia porção dobrada. E é a era de Filadélfia, ou seja, ele querendo imitar, porque esse é o número daqueles que são o quê? Primogênitos. É o número daqueles que são primogênitos de Iau. Forte, valente. É tremendo. Entendeu? Então ele quer imitar, pegando o número 666, falando assim, estes aqui são os meus primogênitos. É isso que está falando. Percebe como ele é imitador? Então não tem esse negócio, irmão, de pegar, falar assim, não é 644, não tem nada disso, irmão. Usando numerologia. Usando numerologia. A própria palavra, ela conversa. A palavra está conversando. A palavra está conversando. Por quê? Porque nós vemos, Salomão recebia 666 ciclos de ouro por ano. Fazendo um link com o quê? Fazendo um link com aquele que edificou o templo. Então, o que acontece? Salomão, ele era a sabedoria humana. Daquele que virá e será a sabedoria de Iau. Aquele que virá será a sabedoria de Iau nessa terra, ele vai construir o templo. Não é o anti-Machia. O anti-Machia, ele está proibido de fazer algo com o templo. Por isso que a imagem do anti-Machia vai ser colocada dentro do Vaticano. Por quê? Porque a mão dele vai estar suja de sangue. Exato. Foi essa a condição de Davi não construir o templo. Porque ele é um anjo da morte. Emanuel é o anjo da morte. Então a mão dele é suja de sangue. E Iau falou assim, olha, Davi, porque você matou muitos, você não vai poder construir o templo. Percebe? Fazendo um link com o final dos tempos daquele que vem nessa terra e mata. E mata porque ele é anjo da morte, é o que ele sabe fazer, é matar. Sim. É o Emanuel. E aí o que ele acontece? Acontece que ele não pode construir o templo. O templo não vai ser construído por mão humana. Exatamente. Vai ser construído por aquele que é a sabedoria de Iau. Tremendo. E não humano. Porque já vemos ali que o Emanuel é humano, porque ele é híbrido. Ele é híbrido. Tá entendendo? Ele é formado ali da linhagem de Caim com Eva, a mulher. Por isso ele é chamado de besta, ele é um híbrido. Por ele ser híbrido, ele não pode, por as mãos dele estar suja de sangue, ter matado muitos, que quando ele se manifestar, ele não vai construir templo nenhum aqui nessa terra. A imagem que vai ser colocada dele vai ser lá no Vaticano. Vai ser lá no Vaticano. É ousadia falar isso, mas essa é a verdade. Essa é a verdade que a Escritura revela no final dos tempos. Então, isso é um estudo que nós vamos trazer devagar, né? Vamos fazer ele detalhadamente na palavra, mas eu precisava te mostrar isso.
Por quê? Porque essa marca, ela é 666, porque ela faz referência aos primogênitos que está em Hebreus 12, Assembleia dos Primogênitos, lá no Monte Sião. É a visão do quê? De Apocalipse 14:1, os 144 mil ali diante do Cordeiro, né? Depois nós vamos falar sobre esse Cordeiro. Eles são os primogênitos de Yahweh, E eles, como primogênitos de Yahweh, Satanás quer imitar. Sempre assim. Porque imitador. Então ele pegou neste tempo a sexta-feira meia. A sexta era igreja, Filadélfia. E o sexto descendente de Adão, Enoque, 666. E quem produzir esse número, aonde? Quer introduzir naqueles que vão receber a marca. Falando assim, ó, esses são os meus primogênitos no final dos tempos. Assim como este que veio, a água de Siloé, né? Exatamente. A água de Siloé. Esse que veio em Apocalipse 7, selar os servos do nosso Yahweh, os primogênitos. Satanás é aquele que está sendo retido pelo bracinho. Quando o bracinho for recolhido, quer dizer, subir com os seus primogênitos, ele começa a marcar também. Só que a diferença está aí. A marca desse que marcou é uma marca na fronte. Ó, é uma marca na fronte. Por isso eu vi os 144 mil que tem escrito na fronte. O quê? O nome dele e o nome do pai dele. Está escrito na fronte. Aí Satanás quer fazer o quê? Marcar na fronte também aonde? Na mão direita. Né? Na mão direita. Então, enquanto uma é totalmente espiritual, a outra é totalmente carnal. Exatamente, visível. Visível. Por isso é o contraponto de ambos. Um vem e nem é notado. Por isso, quando ele for embora, que começar a acontecer todas as coisas, eles vão lembrar, eu queria ter participado pelo menos de um dia do Filho do Homem. Eu queria ter contemplado isso, mas não contemplaram. Por quê? A vinda do Filho do Homem nessa terra é como um relâmpago que reluz de uma extremidade à outra da terra. Ou seja, é rápida a sua passagem. E depois se ouve só o estrondo. Exatamente, igual relâmpago. Só vai ouvir só o estrondo, só vai ouvir a voz. Exatamente. Mas a visão não verá, porque foi embora rapidamente. O ministério muito rápido, irmãos. Então, esse que veio selou os primogênitos de Yahweh e levou embora. Exato. Logo em seguida vem o anti-Mashiach, querendo selar também os seus primogênitos, porque é imitador. Por isso usa a marca 666, imitando o quê? A sexta-feira que colhe porção dobrada, a sexta era Filadélfia, que come, que recebe a porção e guarda no celeiro para o sábado dos de Laodiceia, e o sexto descendente é Enoque, no qual Enoque significa homem consagrado. Consagrado para ser entregue aonde? No templo. É a representação desses que vão ser entregues no templo. Por isso a profecia ali, a Filadélfia, serão coluna no templo de Yahweh. No templo. São consagrados, são homens consagrados para servir no templo de Yahweh. E Satanás querendo imitar. E o detalhe maravilhoso, né? É tremendo tudo isso. A gente lembra de quem? Do sumo sacerdote. O turbante dele, que na fronte é uma flor de ouro, escrito nela na fronte. Consagrado a Yahweh.
É verdade, irmão. É o sumo sacerdote. Ele tem na testa, o sumo sacerdote, essa flor de ouro e cravado na flor está escrito consagrado a Iau. Consagrado a Iau. Isso você pode ler lá na lei. Você falou, irmão, algo tremendo. O primogênito, né? Ele quer usar o número dos primogênitos. E o primogênito de Caim é Enoque. Muito bem colocado, muito bem observado. Vamos voltar lá, irmãos. Olha só. O primogênito olha o primogênito de Caim, irmão. Olha aí. Vamos lá. Nossa, irmão, você observou esse detalhe, hein? Primogênito, olha, primogênito. Vamos lá em Gênesis 4. Gênesis 4, olha só, irmão. Gênesis 4, olha a imitação aí, irmãos. Confirmou a palavra confirmado, agora. Olha só. Gênesis 4, 17. Gênesis 4, olha só. Então vamos lá. 4? 17, né? Diz assim, Caim conheceu sua mulher e concebeu e deu à luz Enoque. Olha a imitação. Viu que a gente falou da sexta era? Sexta era, que faz ali o link. A sexta-feira, porção dobrada. A sexta era, que é a era de Filadélfia. E o sexto descendente de quem? Descendente de Adão, Enoque. Aí Satanás imitando o primogênito de Caim, Enoque. Não Enoque aqui de coisa, ele imitou o nome. É um filho de Caim. Um filho de Caim. Ele imitou o nome e quer imitar também o número dos primogênitos de Iau. Enoque é o meu filho. Ou seja, o meu primogênito 666 é meu. Exatamente. É a imitação daquele que veio e marca, aquele que vem marcar o quê? Os seus primogênitos. Vem o primeiro marcar os primogênitos de Iau. E vem em seguida e marca os primogênitos de Caim, os primogênitos de Lúcifer, né, irmãos? Nossa. Estão satisfeitos, felizes? Eu sugiro que você assista esse estudo pelo menos 2 vezes, né, meu irmão? Gratidão, papai, por toda essa verdade, né, irmão? Muito tremendo. Papai cuidando de tudo. Olha a conexão. Por isso que eu falo com os irmãos. A palavra está toda codificada. Toda codificada. E só é trazido o entendimento pelo Espírito de Iau. Pelo Espírito de Iau. Nós vamos encerrar aqui, irmãos, e nós vamos agradecer, papai, por toda essa verdade. Nós estamos felizes por essa missão cumprida, para que você entenda. Aquele que está mudando o número, mais uma exortação, aquele que está mudando o número de 666 para 644, fazendo numerologia, tá? Fazendo numerologia, porque isso aí é numerologia. Isso aí é aquilo que aqueles feiticeiros que habitavam em Israel faziam. E eles faziam escondido. Por quê? Porque estava na lei, se eles fossem pegos fazendo, eles tinham que ser mortos, né? Tinham que ser mortos. Então, tá aqui, ó, Apocalipse 22, versículo 22, 18. Ó, Apocalipse 22, 18. E todo o que ouve as palavras da profecia deste livro, eu declaro. Ó, desse livro qual? Apocalipse. Se alguém lhes fizer algum acréscimo, Iau lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro dessa profecia, Iau lhe tirará também a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão descritas neste livro, viu? Isso aqui é uma exortação, você não pode mexer nenhum detalhe, nunca pode pegar e falar, não é 666, 644. Por quê? Porque entra nessa condição aqui, ó. Esse que está fazendo isso vai perder a sua porção
e as pragas que estão contidas nesse livro vão alcançar esse que está fazendo isso, ok? Fica essa exortação a todo aquele ter temor à palavra de Yahweh. É verdade. Gratidão, papai. Vamos, gratidão, né? Vamos juntos. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Grato a Yahusha, grato a Yahweh. Assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Gratidão. Gratidão. Amados irmãos, gratidão por estar conosco até agora, até nesse momento, e que essa passagem, essa palavra seja de esclarecimento para a sua vida. E isso, irmãos, é para você poder distinguir, entendeu? As coisas nesse tempo final. Por isso que o mensageiro de Sardes é referido. Tem fama de estar vivo, mas na realidade está morto. Por quê? Porque está ensinando ensino dele mesmo, movimentado por um outro espírito. Exatamente. E a gente lembra lá o quê? Os perseguidores de Esmirna, que eram a sinagoga de Satanás, como também os perseguidores de Filadélfia, sinagoga de Satanás. Quando a gente lembra de sinagoga, a gente lembra daqueles que também invocavam Yahweh. Também invocavam Yahweh. Também invocavam Yahweh, mas eram sinagoga de Satanás, porque perseguia a igreja verdadeira. Né? Existe uma diferença, irmãos, de igreja e sinagoga. Espero que vocês estejam entendendo. Ok? Ok. Gratidão, papai. Gratidão. Até a próxima. Yahweh abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Yahusha, o Mashiach. E assim seja feita a vontade do papai Yahusha. Assim seja, meus irmãos. Grande abraço, amados irmãos. Abraço a todos. Oh